Assuma a responsabilidade. Sabedoria estoica para uma vida leve. Apesar do excesso de responsabilidades. O sofrimento desnecessário de quem carrega o mundo. Não há honra em se destruir para sustentar o que nunca foi seu. Mas é exatamente isso que tantos fazem, todos os dias. Se enchem de tarefas, de culpas, de promessas que não fizeram, de dores que não nasceram com eles. E o fazem em silêncio, como quem acredita que só será digno quando provar sua utilidade. Como se o valor de uma vida estivesse diretamente ligado ao quanto ela aguenta calada. A maioria das pessoas não percebe que o que as exaure não é o esforço, é a ilusão. A ilusão de que precisam ser tudo, para todos, o tempo todo. E essa ilusão se disfarça de responsabilidade. Você não percebe que está caindo até já estar no chão. E quando tenta se levantar, sente vergonha de não estar de pé o suficiente para os outros. Essa culpa silenciosa destrói mais do que o cansaço. Marco Aurélio escreveu que devemos fazer o que está diante de nós com a mesma leveza de uma brisa, passando entre as árvores. Mas, como agir com leveza quando tudo parece um peso? A resposta está na fonte do sofrimento. E quase sempre, ela está enraizada em uma mentira sutil, de que você é necessário demais para descansar, de que tudo depende da sua vigilância, de que se você soltar, tudo cairá. Mas os estoicos não buscavam controlar o mundo, buscavam controlar a mente, porque sabiam que um homem pode perder tudo e ainda assim estar em paz, se não tiver perdido a si mesmo. A tragédia não está em não conseguir fazer tudo, está em se convencer de que deve. O que te destrói não é a responsabilidade, é a expectativa de perfeição. É a autoimagem inflada que diz que você não pode falhar, que não pode pausar, que não pode mudar de direção. Assumir demais é muitas vezes uma forma de fugir de si. Quando você está ocupado demais para pensar, para sentir, para estar presente, você não precisa encarar seus vazios. Você não precisa se perguntar o que realmente deseja. Você não precisa admitir que está perdido. Então, você se prende ao excesso como quem se agarra a uma identidade. Eu sou forte, eu sou confiável, eu dou conta. Mas em algum momento, esse escudo vira corrente e a força vira peso morto. Os estoicos chamavam isso de confusão da alma. Quando o homem se perde em papéis que não escolheu, tentando agradar vozes que nem sabe de onde vêm. A liberdade, diziam eles, começa quando você começa a questionar. Quando você olha para a sua lista de deveres e pergunta: isso é meu mesmo? Ou eu aceitei sem pensar? Isso me constrói ou me consome? Há quem diga que a vida adulta é feita de responsabilidades, e está certo. Mas a vida sábia é feita de responsabilidades filtradas, escolhidas, conscientes. O sábio não foge do que é seu, mas também não assume o que não lhe pertence, porque ele sabe que tudo o que é demais corrompe, até a virtude, até o dever. Você não veio ao mundo para se destruir pelo que é externo. Não é nobre sofrer por tudo, é sábio discernir. A leveza estoica não é ausência de luta, é presença de clareza. É o reconhecimento de que nem tudo é sua guerra, de que nem todo campo merece sua energia, de que dizer não pode ser mais virtuoso do que dizer sim, com o coração exausto. Olhe para a sua vida agora, para as suas dores, para os seus compromissos, para as promessas que você fez sem perceber. Quantos desses pesos realmente te pertencem? Quantos foram impostos pelo medo, pela culpa, pela necessidade de validação? É hora de soltar, de devolver ao mundo o que não é seu, de parar de sangrar por responsabilidades que nunca deveriam ter pousado nos seus ombros. O sofrimento de quem carrega o mundo não está na carga, está na cegueira, está na ausência de limites, está na falta de coragem de parar. Mas você pode escolher, você pode respirar fundo agora e decidir. Não mais. A partir daqui, eu só carrego o que me aproxima de quem eu sou. Só sustento o que me fortalece. Só assumo o que honra meu caminho. Porque o mundo não precisa de mais mártires cansados. Precisa de almas lúcidas, firmes, presentes.
E isso começa quando você entende que responsabilidade não é peso, é propósito. E o propósito nunca destrói, ele edifica. O julgamento invisível. Quando ser responsável vira performance. Você começa fazendo por dever, mas sem perceber, passa a fazer por aplauso. A responsabilidade que um dia foi virtude vira espetáculo. Você se move para ser visto, se esforça para ser reconhecido, se afoga no olhar alheio tentando manter a imagem de alguém que dá conta. E o mais perigoso é que isso não é dito em voz alta. É invisível. Você continua chamando isso de responsabilidade, mas no fundo, está atuando. Há um momento em que o fardo não vem mais do que precisa ser feito, mas do que esperam que você faça. Você se torna prisioneiro da reputação que construiu, e qualquer pausa soa como fracasso. Qualquer não parece uma ameaça à identidade que você forjou. O medo não é mais de falhar, é de decepcionar, de cair no conceito de quem nunca te ajudou a levantar. Os estoicos ensinavam que a opinião alheia deve ser recebida como o vento. Você sente, mas não carrega. No entanto, o que fazemos? Guardamos cada crítica, cada expectativa, cada gesto de aprovação como quem coleciona provas de valor. E assim nos tornamos escravos de um tribunal invisível, onde cada passo é julgado por olhos que nem estão mais presentes. É como viver num palco vazio, encenando um papel para uma plateia que já foi embora. Você não precisa provar nada. Não precisa estar sempre sorrindo, nem se desdobrar para parecer impecável. A virtude não exige plateia. O caráter não se mede por curtidas, nem por elogios disfarçados de cobrança. A responsabilidade verdadeira nasce do silêncio, daquele lugar interno onde você sabe o que deve ser feito, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém agradeça. Mas isso é raro, porque aprendemos a nos moldar pela imagem, e a imagem é insaciável. Hoje você cumpre tudo e se sente bem. Amanhã fazem você se sentir culpado por descansar, porque a lógica da performance é simples. Ou você impressiona, ou você decepciona. E nessa dinâmica cruel, o que se perde primeiro é a essência. O estoico não busca impressionar, busca ser. Ele sabe que o valor não está no que parece, mas no que permanece. Ele age de acordo com a natureza, não com a expectativa. E isso exige coragem. Coragem para decepcionar quem só se aproxima quando você é útil. Coragem para frustrar quem nunca viu sua alma. Coragem para parar quando todos esperam que você continue. Você não é responsável por manter uma imagem. Você é responsável por manter sua integridade. E muitas vezes, isso significa desapontar os outros para não trair a si mesmo. Porque viver para agradar é a forma mais sofisticada de autoabandono. Você finge estar inteiro por fora, enquanto desmorona por dentro. Repare nos momentos em que você disse sim, só para não parecer fraco. Ou nos dias em que suportou o dobro de carga, só para continuar sendo visto como confiável. Repare no silêncio que engoliu, na lágrima que secou rápido demais, no pedido de ajuda que nunca fez. Tudo isso constrói uma máscara. E toda máscara pesa. Mesmo que elogie, mesmo que aplaudam, mesmo que funcione. O estoicismo é o chamado para a essência, para fazer sem exibir, para servir sem se perder, para agir sem precisar da confirmação externa. É a arte de manter-se inteiro no meio do barulho, de andar em linha reta quando o mundo inteiro caminha em círculos. Não porque é fácil, mas porque é certo. Você não é o que as pessoas esperam. Você é o que você sustenta no silêncio. E esse silêncio precisa ser mais forte do que qualquer palco, mais firme do que qualquer cobrança, mais verdadeiro do que qualquer aplauso. Chegou a hora de tirar o peso da performance, de agir por propósito, não por vaidade, de voltar à raiz da responsabilidade, a clareza, a lucidez de saber o que vale sua energia e a força de sustentar isso mesmo quando o mundo se ofende com a sua leveza. A raiva silenciosa de quem se sobrecarrega. Você diz sim com um sorriso, cumpre o que prometeu, faz além do que foi pedido, e ninguém vê o esforço, ninguém repara no desgaste. No começo,
Você faz por boa vontade, depois por hábito, até que, sem perceber, começa a fazer por obrigação, por medo de desapontar, por receio de ser mal interpretado. E é aí que a raiva nasce, mas não explode. Ela se cala, se esconde, cresce como um veneno silencioso. Essa raiva não grita. Ela se manifesta no olhar distante, no corpo que adoece, na mente que não para. Ela se revela nos momentos em que você torce no fundo para que alguém perceba, para que alguém note o quanto você está cansado. Mas ninguém nota, porque você se acostumou a ser o que aguenta tudo, o que resolve tudo, o que absorve tudo. E agora está sufocado pelo próprio papel. Os estoicos nunca disseram que deveríamos aceitar tudo. Disseram que deveríamos aceitar o que está de acordo com a razão e viver tentando agradar, tentando resolver o mundo, tentando carregar todos. Não é razoável, é insustentável. A raiva nasce exatamente desse descompasso entre o que você aguenta e o que você deveria estar carregando. É o corpo te dizendo que passou do limite, é a alma avisando que algo está errado, mas você finge não ouvir, porque aprendeu que ceder é sinal de fraqueza, e então você começa a se distanciar, não dos outros, de si, porque cada vez que diz sim quando queria dizer não, você se trai um pouco mais, e esse acúmulo silencioso vai tomando espaço, vai contaminando suas relações, vai distorcendo sua visão, até que você começa a olhar com desprezo para quem te pede ajuda, começa a julgar quem vive com mais leveza, começa a odiar, em silêncio, o peso que escolheu carregar. Mas ninguém te obrigou. Essa é a parte mais difícil de admitir. Você aceitou. Você não impôs limites. Você quis ser tudo. E agora paga o preço. Não é justo, mas é verdadeiro. A raiva silenciosa de quem se sobrecarrega é o grito do que ficou engasgado, do que não foi dito, do que foi ignorado. É a dor de ter passado por cima de si mesmo por tempo demais. E quando essa raiva não encontra voz, ela se transforma em ressentimento. Contra os outros, contra a vida, contra você. Marco Aurélio escreveu que não devemos nos queixar da natureza das coisas, mas também escreveu que devemos saber recuar quando algo não está de acordo com a razão. O recuo estoico não é fraqueza, é lucidez. É a capacidade de perceber que insistir em algo que destrói sua paz não é virtude, é teimosia. Se você sente raiva, ouça. Ela não é um inimigo, é um alerta, um reflexo da sua necessidade de se posicionar, de se priorizar, de voltar a ser inteiro antes de tentar ser útil. A raiva acumulada é o sinal de que há algo em você implorando por atenção. E se você não parar para escutar, ela vai se transformar em amargura. Você não precisa gritar, não precisa explodir, mas precisa aprender a proteger sua paz com a mesma energia com que tenta salvar os outros. A leveza que você busca não virá do reconhecimento externo, ela virá do alinhamento interno, da coragem de olhar para dentro e admitir: estou cansado de fingir que está tudo bem. Você não está sozinho. Muitos carregam esse peso, mas poucos têm a coragem de soltá-lo. Poucos têm a coragem de parar, de respirar, de se reencontrar, de assumir a responsabilidade por si mesmo antes de tentar carregar o mundo. E talvez essa seja a virada: parar de fazer para agradar e começar a fazer para honrar. Honrar sua verdade, seu tempo, sua saúde, sua alma. Quando a carga é uma fuga, o ativismo interno disfarçado, você diz que está ocupado. Mas ocupado com o quê? Com coisas que importam de verdade ou com tarefas que só servem para te manter longe de si mesmo? Às vezes, o excesso de responsabilidade é apenas uma cortina de fumaça, um ativismo interno que esconde o que você não quer encarar. E você se orgulha de estar sempre fazendo algo, mas por dentro tudo está paralisado. Quantas vezes você usou o trabalho para fugir do silêncio? Quantas vezes encheu sua agenda só para não ter que lidar com a pergunta incômoda: eu ainda sei quem sou? Esse é o tipo de fuga mais respeitada pela sociedade, porque ela se disfarça de comprometimento, de produtividade, de virtude, e enquanto todos aplaudem,
Você vai se esquecendo, vai deixando pedaços seus pelo caminho, e quando olha para dentro, já não encontra ninguém. Epicteto dizia que a maior liberdade está em dominar a própria mente, mas isso exige confronto, encarar o que se sente, enfrentar o que está doendo. E para muitos, isso é insuportável. Então se escondem no fazer, no ajudar, no carregar, no atender, como se, preenchendo cada segundo do dia, fosse possível calar o que grita por dentro. É um tipo de ativismo silencioso. Você luta, sim, mas contra você, contra o desconforto de não saber o que quer, contra o medo de estar perdido. E como é mais fácil seguir uma lista do que mergulhar em si mesmo, você vira refém da ocupação, do movimento constante, da falsa ideia de que estar cheio de compromissos significa estar no caminho certo. A responsabilidade se transforma em vício. Você precisa estar resolvendo algo, ajudando alguém, salvando alguma coisa. Porque se parar, o vazio aparece, e você já não sabe como lidar com ele, já não sabe como ser sem estar fazendo, já não sabe existir no silêncio. Mas o silêncio é o início de toda cura. É nele que as respostas surgem. É nele que o discernimento se forma. O excesso te afasta dessa fonte, te impede de pensar, de sentir, de perceber para onde está indo. E sem perceber, você começa a se perder no que é útil, no que é urgente, no que é dos outros. Os estoicos entendiam o valor do recolhimento, do espaço entre uma ação e outra, não para se afastar da vida, mas para alinhá-la com a razão. Porque um homem que vive só para reagir, para cumprir, para satisfazer o mundo, é um homem que se esvaziou sem notar. Reflita agora. O quanto da sua rotina é movido por propósito e o quanto é apenas ruído. O quanto do que você chama de responsabilidade é, na verdade, uma fuga refinada, um mecanismo de defesa para não encarar verdades incômodas. Você pode parar, pode respirar, pode silenciar por dentro e ouvir o que há tanto tempo está sendo abafado pelo barulho das obrigações. Isso não é irresponsabilidade, isso é coragem, é maturidade. É a sabedoria de quem entendeu que nem toda ocupação é progresso, que nem todo esforço é virtude, que nem toda carga é nobre. A vida leve que você deseja não virá do fazer constante. Ela nascerá do discernimento, da clareza que só aparece quando você ousa pausar. Quando você tem coragem de olhar para o espelho e perguntar: estou fazendo isso porque acredito ou apenas porque me acostumei a fugir? Assumir responsabilidade também é isso, assumir que está cansado de fugir e decidir com firmeza que a partir de agora, cada ação será consciente, cada passo terá um porquê e cada pausa será tão sagrada quanto o próprio movimento. A responsabilidade que cura, o que só você pode carregar. Existe um tipo de responsabilidade que não pesa. Ela não consome, não sufoca, não corrói. Pelo contrário, ela alinha, fortalece, purifica. É a responsabilidade que nasce do que você é, não do que esperam que você seja. Ela não vem de fora, vem de dentro. E só você pode carregá-la. Quando você encontra essa responsabilidade, algo muda. O corpo pode até se cansar, mas a alma permanece firme. Não há ressentimento, porque você sabe por que está fazendo o que faz. Não há vazio, porque a ação nasce do centro. E não há necessidade de reconhecimento, porque cumprir o que é seu já basta. É nesse ponto que a vida se reorganiza. Não há mais excesso, porque o que sobra é devolvido ao mundo. E o que fica, fica porque tem propósito. Os estoicos ensinavam que devemos viver de acordo com a natureza. Isso não significa viver no mato ou seguir instintos. Significa viver em coerência com a sua essência. E a sua essência é única. O que é seu ninguém pode fazer por você. O que é seu não pode ser delegado nem terceirizado. O que é seu, se não for assumido, vira dor, vira desconexão, vira frustração. É por isso que tanta gente está cansada, não só porque faz demais, mas porque faz o que não deveria estar fazendo, porque troca sua natureza por funções, seu chamado por tarefas, sua alma por agenda.
E quando isso acontece, o preço é alto. Você pode até cumprir obrigações, mas viverá com a sensação de que está desperdiçando algo. A responsabilidade que cura não é a que agrada, é a que transforma. É aquela que te exige verdade, que te coloca em movimento interior, que faz você crescer, mesmo que ninguém veja. Ela é silenciosa, mas presente. Ela é dura, mas justa. E quando você a assume, algo se alinha. Como se o mundo inteiro, por um instante, entrasse em compasso com o que pulsa em você. Mas para isso acontecer, você precisa parar de fingir. Precisa parar de acumular papéis que não são seus. Precisa silenciar o ruído de fora para ouvir a sua própria bússola. O estoico não aceita qualquer fardo. Ele analisa, ele questiona, ele escolhe. Porque ele sabe que a liberdade não está em fazer tudo, está em fazer o que importa, com presença, com firmeza, com clareza. E aqui está a pergunta que muda tudo. O que é meu? Não o que me deram, não o que esperam, não o que me ensinaram a suportar, mas o que me cabe, o que me transforma, o que me aproxima de quem eu sou, e não do que os outros projetam em mim. Essa pergunta separa o ruído do caminho, o excesso do necessário, a dor do sentido. Você não precisa mais carregar tudo. Precisa carregar bem o que é seu. Isso já basta. Isso já é muito. Quando você se alinha com essa verdade, o mundo pode continuar exigindo. Mas você não se desvia. Pode continuar chamando. Mas você não se esgota, porque você está inteiro, porque você está presente. Marco Aurélio dizia que a tranquilidade está em fazer apenas o que é necessário. Nem mais, nem menos. A medida justa, a ação precisa, o dever que edifica. É aí que mora a verdadeira leveza, não no vazio, mas na coerência. Se hoje você se sente perdido, cansado, sobrecarregado, comece por aqui. Descubra o que só você pode fazer, o que a vida está te chamando a ser, o que sua consciência não deixa você abandonar. E então, assuma, não por obrigação, mas por honra. Porque o que é seu, quando assumido com inteireza, não pesa. Cura. Leveza não é descaso. O compromisso com o essencial. Existe uma falsa ideia de que leveza é irresponsabilidade, que quem vive com calma é distraído, que quem diz não é preguiçoso, que quem não se sobrecarrega está sendo egoísta. Mas os estoicos sabiam que a verdadeira leveza não vem da fuga, vem da precisão, do compromisso com o que realmente importa e do abandono consciente de todo o resto. É fácil confundir intensidade com profundidade, mas fazer muito não significa viver bem, e assumir tudo não é sinônimo de sabedoria. Leveza é aquilo que nasce quando o essencial é priorizado e o supérfluo é deixado para trás sem culpa. Não é descaso, é discernimento. É a arte de escolher com clareza, sem precisar justificar suas escolhas a todos. Dizer sim para tudo é uma forma de ruído. Uma vida cheia de tarefas irrelevantes é uma vida sem centro. Uma mente carregada de obrigações que não constroem nada se torna incapaz de refletir, de sentir, de criar. E é por isso que tanta gente anda esgotada, não de trabalhar demais, mas de trabalhar em coisas que não fazem sentido, que não têm alma, que não alimentam a consciência. A leveza estoica não é omissão, é foco, é a decisão firme de colocar energia onde ela é realmente necessária. Não por comodismo, mas por estratégia. Não por rebeldia, mas por sabedoria. O sábio não desperdiça seus movimentos. Ele não se envolve em debates inúteis. Não responde a todo estímulo. Não busca provar nada para ninguém. Ele faz o que precisa ser feito, e nada além disso. E isso exige força, porque o mundo vai chamar, vai pressionar, vai julgar, vai tentar te convencer de que sua calma é irresponsável, que sua paz é indiferença, que sua recusa é desrespeito. Mas se você não for firme no que acredita, será tragado por tudo aquilo que não acredita. Será arrastado pela agenda dos outros, pelos medos dos outros, pela urgência alheia. A leveza verdadeira exige corte, renúncia, escolhas difíceis,
É preciso dizer não a muito do que parece importante. E isso dói no início. Dói porque fomos ensinados a medir valor pelo quanto conseguimos aguentar. Dói porque nos acostumamos a associar lotado com produtivo. Mas a alma não funciona assim. Ela se cala quando é abafada por excesso. Você precisa reaprender a viver. Não como quem corre para cumprir tudo, mas como quem caminha para cumprir o necessário, o essencial, o que tem raiz, o que tem direção, o que tem alma. Porque só isso vale o seu tempo, só isso vale o seu esforço. Marco Aurélio anotava para si mesmo: pensa como homem livre, fala como homem livre, age como homem livre. E um homem livre não se aprisiona em agendas sem sentido. Ele se compromete apenas com o que tem valor, com o que edifica, com o que fortalece. Hoje, você pode escolher. Pode olhar para tudo o que está fazendo e perguntar: isso é essencial? Ou é só costume? Isso me aproxima de mim? Ou me esvazia aos poucos? Isso me exige presença? Ou me rouba em silêncio? Se a resposta for incômoda, mude, corte, recalibre e comece a reconstruir sua rotina com base no que realmente importa. Leveza não é falta de responsabilidade, é presença absoluta no que é seu, é qualidade, não quantidade, é profundidade, não agitação. É a coragem de viver alinhado, mesmo quando todos ao redor estão apenas correndo, porque não há peso maior do que viver a vida toda no que é supérfluo, e não há libertação mais poderosa do que escolher todos os dias o que é essencial. O estoico não reage. Ele escolhe o peso que vai suportar. A maioria das pessoas vive no automático, reage por impulso, decide por carência, assume por medo. E é assim que os dias se tornam pesados. Não porque a vida exige demais, mas porque não se escolhe o que se aceita. O estoico, por outro lado, não reage. Ele escolhe. E essa escolha é o que separa o homem que afunda do homem que permanece de pé, mesmo no caos. Você não foi feito para suportar tudo, mas foi feito para suportar o que te molda. E para isso, precisa de clareza. Sem ela, você acaba dizendo sim ao que enfraquece e não ao que fortalece. Você vira prisioneiro de agendas que não são suas, compromissos que esvaziam e pressões que não constroem nada. E ainda assim você insiste, porque tem medo de parecer fraco, medo de decepcionar, medo de falhar. Mas suportar tudo não é virtude. É distração, é ego ferido tentando se provar, é orgulho mascarado de esforço, é o velho impulso de querer ser visto como capaz, mesmo que isso custe sua sanidade. O estoico observa isso com frieza. Ele não se deixa levar pela pressa dos outros, nem pela culpa que não lhe pertence. Ele para, analisa e decide. Marco Aurélio lidava com decisões que envolviam o destino de impérios. Ainda assim, ele encontrava tempo para escrever para si mesmo, para pensar, para refletir, porque ele sabia que a mente precisa de espaço para julgar com sabedoria. Reagir é um vício, escolher é uma arte. E toda arte exige pausa, exige presença. Você está carregando o que escolheu? Ou o que foi empurrado em você? Está seguindo sua razão? Ou o medo de parecer menor? Está agindo por convicção? Ou apenas para manter uma imagem? Quando você não se faz essas perguntas, a vida te molda por acidente. Quando você começa a fazê-las, você passa a moldar a vida com intenção. Escolher o peso certo é um ato de coragem, porque nem sempre ele será leve, mas será justo, ele será seu. E isso muda tudo. O que cansa não é o esforço, é o desalinhamento. Quando você vive em função de expectativas externas, você se esgota. Quando você vive em função da sua natureza, você se fortalece, mesmo nos dias difíceis. Epicteto dizia que não devemos nos preocupar com o que está fora do nosso controle, mas o que está dentro, isso sim exige disciplina. Sua mente, seu julgamento, suas escolhas. Assumir tudo é fugir da responsabilidade de escolher, e o estoico não foge.
Ele encara, ele filtra, ele carrega com honra, mas só o que tem sentido. Olhe agora para o que você está segurando. Quantos desses pesos foram impostos? Quantos foram herdados? Quantos você aceitou por medo, por impulso, por hábito? E agora, olhe para o que você recusou, para o que você evitou, para o que você julgou como difícil demais, mas que talvez fosse exatamente o que te faria crescer. O estoico não busca facilidade, busca coerência. Ele entende que o verdadeiro esforço é aquele que constrói, que molda o caráter, que purifica o caminho. Ele não precisa parecer forte, ele precisa ser firme. E firmeza não se encontra no excesso, se encontra na direção certa. Você não precisa provar nada, precisa sustentar o que escolheu com clareza, precisa filtrar antes de aceitar, precisa parar antes de reagir, precisa decidir antes de agir, porque quem escolhe o peso que carrega nunca será esmagado por ele. A leveza que você procura não está em fazer menos, está em fazer o certo, no tempo certo, pelo motivo certo, com a mente firme e o coração silencioso. A liberdade está no ombro certo. Você não precisa largar tudo para ser livre. Precisa apenas soltar o que nunca foi seu. A verdadeira liberdade não mora na ausência de peso, mas na escolha consciente do que se carrega. Porque todo ser humano tem um fardo, mas só o sábio decide qual. Há quem fuja da responsabilidade achando que está buscando paz. Mas a paz que nasce da fuga é frágil. Ela se desfaz no primeiro ruído. Por outro lado, há quem se sobrecarregue tentando provar valor. Mas esse tipo de esforço só gera exaustão. O caminho estoico está no meio, nem a fuga, nem o sacrifício cego. Apenas a clareza de carregar o que fortalece e soltar o que não constrói. O mundo vai continuar tentando te empurrar tarefas, culpas, expectativas, mas você pode parar, respirar e recusar. Você pode escolher com firmeza o que realmente importa. Você pode redirecionar sua energia para o que honra a sua natureza. Isso é liberdade. E liberdade não grita. Ela apenas sustenta, em silêncio, com integridade. Marco Aurélio escrevia para si mesmo não para mostrar força, mas para manter presença. Ele sabia que a alma se desalinha quando vive em função de ruídos externos. Você também sabe. Você sente, porque o corpo avisa, a mente reclama, o coração implora. É hora de ouvir. A responsabilidade que cura não pesa como as outras. Ela ancora, ela alinha, ela sustenta com firmeza, sem esmagar. Ela não exige aplausos nem aprovação, apenas presença, apenas entrega. E é nessa entrega que você se reencontra, que você se reorganiza, que você se transforma. Assuma o que é seu, e só o que é seu. Porque carregar o que não te pertence é a forma mais silenciosa de se abandonar. Mas carregar com amor o que nasce do seu propósito, isso é viver com força. Isso é viver com sentido. Isso é viver com liberdade. Se esse conteúdo te trouxe clareza, se alguma parte dele tocou o que estava calado em você, inscreva-se no canal. E nos comentários, compartilhe. Qual é o peso que você está pronto para soltar? Sua jornada começa exatamente aí.